Estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui o áudio. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Chegando então para nossa live de hoje, né? O tema vai ser colesterol, como baixar o colesterol. Então, espero que vocês gostem. Esperar vocês entrarem aos poucos. Boa noite. Bom, gente, enquanto vocês vão entrando, né, vou dar início à nossa live, nosso tema. Na verdade, teve uma pequena pausa, né, em função do feriado na semana passada. E essa semana, né, enfim, veio para quarta, né, a live era para ser em terças. A princípio, nesse mês, acredito que vai ficar nas quartas. Eu sempre vou avisando vocês, tá bem? Toda semana, né, então a gente faz uma live bem breve, bem rápida, de 30 minutos para a gente discutir, então, né, alguns temas bem relevantes. Eu sempre gosto de trazer assuntos, né, que eu acabo recebendo em consultório, né, então as principais dúvidas de pacientes que eu explico durante as consultas, os atendimentos, eu acho bem válido, né, vir aqui conversar com vocês, compartilhar, para vocês encaminharem, né, para familiares, para amigos, enfim, para vocês ficarem a par também de informações, né, vinda de fontes seguras, confiáveis, né, de profissionais, tá certo? Bom, pessoal, vão só mandando, né, se tá tudo certo, o áudio, e se estão me ouvindo bem, estão escutando bem, tá? Vão colocando aqui nos comentários para mim. Se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, também coloquem aqui nos comentários. Ontem, quando eu divulguei a live, eu abri uma caixinha de perguntas, então eu recebi, né, até bastante perguntas ali. Vou respondê-las todas, né, tá aqui no roteirinho que eu programei pra gente conversar, então aos poucos elas vão ser respondidas. Mas, se você tiver uma dúvida muito específica, pode mandar aqui também que a gente vai conversando, tá certo? Então, vamos lá, gente. O que é o colesterol, então, tá? Colesterol nada mais é... A Márcia, oi Márcia, tudo bem? Dando início, então, né, o que é o colesterol? Qual é a definição dele, né? O colesterol... Ele é um tipo de gordura, na verdade, essencial para o nosso organismo, para o nosso corpo, e ele está presente em várias partes, tá, do nosso corpo e metabolismo. Então, nas membranas celulares, no coração, no fígado, principalmente também, músculos, nervos, enfim, né, cérebro. Então, ele é um tipo de gordura que é essencial, a gente precisa do colesterol. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam, tá certo? Mas a gente tem, na verdade, duas vias desse colesterol, tá? Então, a gente produz uma parte, como ele é essencial, na verdade, né? Tem outra função, né, que eu posso colocar para vocês aqui, que é de hormônios, né? Então, além dessas estruturas, né, coração, fígado, nervos, enfim, músculos, ele também atua na parte de hormônios, então na produção da vitamina D, da testosterona, de estrógenos, né, do cortisol. Então esses são alguns dos hormônios que ele também faz parte, então por isso que ele é uma gordura essencial para o nosso corpo. Sabendo disso, né, a gente manda a Marcela citar o áudio ok, daí vai mandando. Sabendo disso, então,
o nosso corpo ele precisa produzir esse colesterol. Então, 70% desse colesterol é produzido pelo nosso fígado e os outros 30%, então, a gente acaba ingerindo ele através dos alimentos, através da nossa alimentação, da dieta, tá? Então, esse é o ponto principal também para compreender as alterações nos níveis de colesterol, tá bom? O que acontece, tá? Quando a gente tem um colesterol em níveis adequados, né? Vou fazer uma breve analogia aqui, né? Para vocês entenderem. Quando a gente tem o colesterol em níveis normais, adequados, é como se vamos imaginar que a gente tá numa estrada, né? Numa BR, né? 116, enfim, alguma estrada assim, com caminho livre, uma freeway, né? Sem trânsito, com caminho livre, né? Andando a 100 km por hora. Isso é a nossa artéria e o nosso sangue fluindo e passando por ela. Quando a gente tem os níveis de colesterol elevados, acima dos limites recomendados, no caso, a gente começa a ter um engarrafamento, um congestionamento, a gente começa a andar um pouquinho mais devagar nessa estrada. Então, a gente, ao invés de andar a 100, 120, a gente já tá andando a 50, a 40, né? Esse fluxo no sangue, ele já começa a se reduzir, né? Então, assim, fazendo essa analogia entre artérias e como é que funciona essa quantidade de colesterol no sangue, é mais ou menos isso que acontece, tá? Traduzindo para vocês. Porém, quando essa estrada para, né? Então, quando a gente realmente não consegue mais andar, a estrada não flui mais, a gente fica parado no trânsito, o que acontece? Acontece, na verdade, esse excesso de gordura circulando no sangue, né? Que já estava dando aquele congestionamento, ele vai aos poucos se fixando nas artérias, nas paredes das artérias. Então, a longo prazo, isso pode interromper a passagem realmente do sangue, né, pela artéria, ou se desprender, e isso vai ocasionar, então, duas coisas, tá? Se vai para o cérebro, ocorre, então, o AVC, o derrame, ou se vai para o coração, né, essa parte, né, que se desprende da artéria, que foi acumulando ao longo do período, acontece, então, né, ocorre, então, o infarto, que é o que a gente previne quando a gente mantém os níveis de colesterol adequados, né? As principais manifestações, né, dessa gordura elevada no sangue: AVC ou infarto, tá certo? O que acontece, tá? Vou tomar minha água aqui. Níveis, né? Diagnóstico: como saber se o meu colesterol tá bom, se tá ruim, o nível dele. Primeiro de tudo, tá? Os exames a gente sempre faz, né, com uma certa frequência, no mínimo um exame, né, um check-up geral, uma vez ao ano. Se necessário, a gente faz de 6 em 6 meses, dependendo do tratamento, tá? E o colesterol total, a gente sempre quer, né, a gente deseja que ele esteja menor que 190. Então, se você tem algum exame, né, recente, enfim, se o seu colesterol total está abaixo de 200, né, ou melhor ainda, né, menor que 190, tá tudo ok com colesterol total. Depois a gente tem uma outra parcela do colesterol que a gente chama de LDL, tá? Que o LDL seria o colesterol ruim, o HDL o colesterol bom, tá? Então, o colesterol total são esses dois juntos, o bom e o ruim, a proporção entre eles. Daí, falando específico do colesterol ruim, que é o LDL, o valor, né, recomendado é menor que 100, até 130, assim, né, menor que 130. O colesterol LDL, o colesterol ruim, este valor. E o colesterol bom, a gente precisa atingir níveis acima de 50, tá? Ou ali na faixa, né, mais próximo de 50 possível, mas acima de 50 é o ideal. Então, isso é o resultado ideal para você não ter nenhum tipo de problema referente ao perfil, né, de colesterol nos seus exames. Colesterol total menor que 190
HDL maior que 50 e o colesterol, então, LDL menor que 190, tá? Desculpa, menor que 130, tá? Então, é isso os valores principais. O que acontece? Tá falando, então, desses dois tipos, né? Colesterol bom, colesterol ruim, né? O LDL, HDL. Traduzindo para vocês, lembra que eu falei ali no início da live que a gente produz colesterol lá no fígado, né? Então, o colesterol LDL é quando ele precisa, né, de ser transportado, né, para a corrente sanguínea e para os tecidos, né, para a gente ter aquela função toda que o colesterol faz, que eu também mencionei no início da live, né, dos hormônios, das funções nos órgãos. Então, o colesterol LDL, ele sai do fígado, onde ele é produzido, e vai para os tecidos. Então, o LDL é isso que ele faz. Sai do fígado e vai para os tecidos. O colesterol bom HDL é aquele onde a gente precisa retirar o excesso de colesterol que está ruim, circulando nas artérias, e levar para o fígado. Então, ele faz essa limpeza. Lembra lá da analogia do congestionamento, né? Então, ele precisa deixar o trânsito fluir. Então, ele precisa tirar o excesso da gordura ruim que está no sangue e levar de volta lá pro fígado. Esse é o papel do colesterol bom. E o LDL, ele sai do fígado e vai para os tecidos, vai fazer as funções de hormônio, vai fazer as outras funções. Só que quando tem esse desbalanço, né, é quando nossos níveis ficam muito aumentados e elevados. Muito provavelmente, né, o nível de colesterol total e LDL no nível muito alto, e o do colesterol bom, que é esse que faz a limpeza, né, que vai recrutando, limpando o caminho, muito baixo. Então, isso que a gente tem que... Por isso que, assim, a gente sempre fala, né, médico, profissional da área da saúde, enfim, nutricionista, sempre fala pra gente aumentar o colesterol bom, né, com a alimentação. E prática de atividade física, por exemplo, né, porque é isso que acontece, a gente precisa aumentar o colesterol bom. Quanto maior ele for, né, melhor. Partindo, então, agora para a parte de tratamento, tá, gente? Deixa eu tomar aqui minha água que hoje tá quente. A parte de tratamento. Como que é feito, tá? Bom, Carol, tenho colesterol alterado, verifiquei nos exames, passei em médico, passei em nutri, enfim. Tenho colesterol alto. Primeiro passo é sempre organizar a alimentação, né? Mudar a alimentação. Geralmente, essa é a primeira recomendação do médico quando ele dá esse diagnóstico, né? De colesterol alterado. Mas, às vezes, dependendo do caso, se é um nível muito acima, enfim, pode entrar com medicações, né? Que são as estatinas, né? Que a gente chama, o grupo de medicamentos, né? Para tratar colesterol alto. Tem os prós, tem os contras, enfim. Mas resumindo é isso, tá? Mas a base do tratamento do colesterol alto é com alimentação e mudança do estilo de vida, né? Incluir atividade física, a gente tem já pesquisas e estudos que mostram que a atividade física, a caminhada, né, por exemplo, ela faz aumentar esse colesterol bom que a gente precisa, né? Então isso é bem importante salientar. Mas é as duas coisas junto, né? Só tomar medicação não vai resolver. É as duas coisas, a alimentação e a medicação, caso seja necessário, tá? A medicação entra muito, assim, até no nível, né, de risco daquele paciente, daquela pessoa desenvolver um problema no coração, enfim. Então, a gente avalia outros fatores também, né? Então, isso sempre o médico avalia para prescrever o medicamento antes, tá? Dependendo do medicamento, vai ter alguns efeitos colaterais, enfim, mas isso tudo precisa ser bem acordado, né? E, enfim, visto com o cardiologista, né? Com o médico cardiologista. Voltando aqui para a parte de alimentação, tá? Primeiro de tudo, da alimentação. Redução da gordura saturada, tá? Quem tem tipo de colesterol alterado já, né? O que é a gordura saturada? Traduzindo, né? É a gordura que vem principalmente de alimentos de origem animal. Então, tudo que for de origem animal vai ter uma quantidade maior de gordura saturada.
Então, vai ser as carnes, principalmente carne vermelha, leite, derivados, manteiga. Então, esses alimentos que são de origem animal, naturalmente vai ter gordura saturada, tá? O porco, a banha de porco, enfim. Isso tudo, gordura saturada. Depois a gente também vai encontrar no óleo de coco, né? Que é um alimento que vem sendo consumido, né? Muito frequentemente, na verdade. E, inclusive, ele entrou, né? Digamos, num auge, assim, de consumo. Só que é muito bom a gente salientar que o óleo de coco, ele é um tipo de gordura saturada, tá? Então, recentemente até saiu pesquisas, estudos de um grupo, né, de estudos e pesquisas que eu participo, mostrando, né, os estudos mais recentes mostrando que sim, o consumo do óleo de coco, ele pode aumentar minimamente o colesterol bom, mas ele aumenta muito esse LDL, que é o colesterol ruim. Então, para a saúde mesmo do coração, o óleo de coco, o consumo dele acaba sendo prejudicial, né? Seria como consumir uma gordura saturada como carnes, como banha, enfim. E então isso é muito prejudicial para a saúde. Então, muito cuidado na questão de óleo de coco, tá certo? Entrando ali naquela parte da banha que eu mencionei, também é um detalhe bem importante, né? Às vezes é muita dúvida, assim, de paciente que chega, né, perguntando se pode consumir banha, se não pode. Na verdade, o que que acontece, né? Antigamente era consumido banha com mais frequência, né, com mais... um consumo realmente, né, mais frequente desse tipo de alimento e gordura. Só que a gente precisa parar para pensar um pouquinho que naquele momento, naquela época, a gente também tinha um gasto energético muito grande. Então, as famílias, elas trabalhavam em lavouras, no campo, em plantações, em colheitas. Elas também tinham uma alimentação mais antioxidante, digamos assim, porque tinha as frutas, tinha as verduras, tinha a horta. Então, assim, a gente conseguia gastar tudo aquilo ali que a gente estava ingerindo de gorduras, digamos assim, que vinha da banha de porco, por exemplo. Só que hoje em dia, como que é o nosso padrão, né? Pensando agora que a gente ficou, né, num período de pandemia, isolamento, enfim, mais em home office, né, ou trabalho, né, em cargas horárias menores, a gente tem um nível de atividade física muito baixo, né? Então, no dia a dia, a gente é muito sedentário, a gente passa várias horas do nosso dia, né, inúmeras profissões, né, a gente tem, que é sentado, que dá poucos passos ao dia, né? Imagina, a recomendação é a gente dar mais de 7.000 passos, né, ao dia. Se alguém tem um relógio para controlar, né, o número de passos. Então, a gente acaba ficando muito tempo parado realmente, né? E consumir esses alimentos com alto teor de gordura, por exemplo, acaba assim acumulando, né, se depositando nas artérias. Então, hoje, no estilo de vida de hoje que a gente tem, né, na cidade, enfim, não é recomendado, né, a gente ter esse consumo que lá atrás, né, as pessoas e familiares, enfim, mantinham, tá? Principalmente por causa dessa diferença mesmo da nossa civilização, tá? Outra coisa, tá? Então, primeiro passo, redução da gordura saturada. Segundo passo, redução de gordura trans. O que é, Carol, gordura trans? Gordura trans, na verdade, é uma gordura que foi criada, na verdade, pela indústria, e ela é uma gordura muito palatável, uma gordura barata, então é um tipo de gordura que é muito utilizada, assim, ela tem várias características boas para a indústria, não para a nossa saúde. Né, a questão de manter a validade do produto por um longo período, enfim, vários benefícios para a indústria. Para a nossa saúde, essa gordura trans ela é um veneno, porque a gordura trans ela acaba aumentando ainda mais esse processo de aterosclerose, que é esse entupimento da nossa artéria, tá? Então, onde a gente encontra gordura trans, tá? Em sorvete, por exemplo, sorvete,
Pasta de amendoim, tem algumas que contém. O creme de avelã, sabe aquele creme famoso, aquele docinho. Massa folhada, por exemplo, né? Pastel, alimentos, enfim, em geral, salgadinhos, bolacha, biscoito recheado, enfim. Alimentos industrializados, no geral, vão ter uma quantidade muito grande de gordura trans, tá? Outro ponto importante, tá? Que eu, na experiência do consultório que eu vou compartilhar com vocês. Hoje, né, eu recebo muito paciente, às vezes, que é do público infantil. Então, criança com 6 anos, criança com 8 anos, por exemplo, já apresentando alterações no colesterol, né? Então, por que isso anda acontecendo, né? Cada vez mais frequente. Porque esses alimentos, né, eles são muito palatáveis, né, esses alimentos industrializados, e eles estão praticamente quase que no dia a dia da rotina alimentar de muitas pessoas. Então, por exemplo, assim, né, um trabalhador, né, por exemplo, saiu atrasado, não deu tempo de tomar café, passa no meio do caminho, né, vê uma padaria, compra um folhado, compra um café. É um consumo ali de gordura trans, né? Consumo alto de gorduras, né? Chega na hora do almoço, come, enfim, né? Uma laminuta, alguma coisa assim, mais excesso de gorduras. Durante a tarde também não se programou, não teve nenhum consumo de frutas, por exemplo. Abriu um pacote de bolacha, né? Ou biscoito, enfim. De novo, ali a presença da gordura. Então, a gente tem muito... Tudo que é de pacotinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, consumir realmente esses alimentos, assim, com menos frequência, né? E a fazer, né, da base da alimentação, os alimentos mais naturais possíveis, tá bom? Partindo, então, agora eu quero trazer para vocês alguns dos principais 5, né? Principais mitos e verdades sobre o colesterol, tá? Que sempre aparece, assim, em dúvida em consulta. Acho que o número 1 deles é sobre o ovo, né? Então, o que acontece? O ovo, né? Ele é mito ou é verdade que o ovo aumenta o colesterol? Né? Quem quiser aqui responder, sinta-se à vontade, tá? Eu já vou falando com vocês. Então, gente, o ovo, consumo de ovos. Há muito tempo atrás, né, falava-se que o ovo aumentava o colesterol, era ruim para colesterol. Mas hoje o que a gente sabe é que o ovo, ele é um alimento altamente nutritivo, né? Ele deve sim fazer parte da nossa alimentação, né? Se não for diariamente, mito. Isso, é mito, um grande mito. Se não for diariamente, ou pelo menos, né, 3 vezes na semana, então assim, é um excelente alimento. Ele tem uma proteína de alto valor, né, de uma qualidade excelente. Ele tem selênio, ele tem alguns minerais como fósforo, como além do selênio, né? Selênio, fósforo, magnésio também. Ele tem a vitamina D, ele tem colina, ele tem as vitaminas A, D, E e K. Então, assim, folato também, B12, enfim, o ovo, ele é um alimento excelente. Claro, ele apresenta um pouco de gordura saturada, né? Lembra lá do início de novo, né? Porque ele é um alimento de origem animal, e apresenta também um pouco de colesterol na sua composição, mas vendo ele, né, a qualidade desse alimento por inteiro, apresenta muito mais benefícios, né? E em quantidades adequadas também, né? A gente tem muito mais benefícios a favor do ovo. Então, isso é um grande mito que quem tem colesterol não pode consumir ovos, tá? Claro, aqui o que vale destacar é o tipo de preparo. Então, se é um ovo frito em imersão no óleo, né, de óleo, isso já vai ser prejudicial. Agora, se é um ovo feito numa frigideira antiaderente, com só, né, uma gotinha ali do azeite de oliva, por exemplo, aí já é uma outra história, né? Ou se é um ovo cozido, um ovo mexido, tá bom? Segundo, então, né, mitos e verdades. Quem tem colesterol alto só pode comer produtos desnatados,
né? Lácteos, por exemplo. Iogurte, leite desnatado. Vão colocando o que vocês acham, tá? O que eu trago para vocês, tá? Isso é um verdadeiro mito. Por quê, gente? O que acontece? Quando a gente tem produtos desnatados, muitas vezes se a gente for ver o rótulo, tá? Façam esse exercício em casa, né? Ou na próxima ida ao supermercado. Pega o rótulo de um produto normal, tradicional, um iogurte, por exemplo, ou um leite, enfim. Não, iogurte é mais fácil. O iogurte. E pega o rótulo do produto que é desnatado, tá? Que é reduzido em gorduras. O que acontece? De novo, entrando a questão da indústria e a questão do processamento de alimentos, né? De tecnologia de alimentos. Quando a gente retira a gordura de um produto, ele perde o sabor, porque gordura dá sabor, né? É só a gente ver nas preparações assim que a gente faz. A gordura, ela tem esse papel crucial, né, na gastronomia de realçar o sabor dos alimentos. Quando a gente retira a gordura, a gente precisa incluir algo para aquele alimento ser mais palatável, né? Ter um sabor melhor realmente. E sempre, né, a indústria vai precisar acrescentar outros ingredientes, porque ele tirou a gordura. Então, aquele alimento ele ficou ruim, né, a qualidade dele, a validade dele também, né, a durabilidade daquele produto. Então, precisa incluir outros ingredientes. Geralmente, na sua maioria, vai ser amido, vai ser carboidratos, açúcares, sódio. Então, assim, se você comparar, né, um produto desnatado com um produto integral, você vai ver que nas tabelas nutricionais vai ter grande diferença. Então, isso é um verdadeiro mito, assim. Não é necessário fazer uma restrição, né, e consumir só produto que é desnatado, a não ser que a gente tenha, assim, salve raros casos, assim, que um ou outro produto a gente consegue, né, avaliar o rótulo dele e indicar para uso, para consumo. Mas, enfim, de maneira geral, assim, a maioria dos produtos acaba sendo mais prejudiciais do que benéficos, tá bom? Um ponto importante também aqui é a questão da saciedade, porque gordura dá saciedade. Então, no momento que a gente consome, né, deixa de consumir um alimento que é integral, que tem a gordura, para consumir um alimento que é desnatado, a gente vai sentir mais fome, né, rapidamente. Então, isso também, às vezes, acaba sendo, assim, uma troca um pouco arriscada, né? Porque daí você não vai se sentir saciado, vai querer consumir mais alimentos, né? Dependendo da composição, né? Da sua refeição. Então, isso também precisa ser planejado, né? Enfim, precisa de uma estratégia nutricional bem pensada para o seu caso, tá? Terceiro mito: peixes. Quem tem colesterol alto deve aumentar o consumo de peixes, tá? Vamos ver o que vocês acham, né? Depois, quem assistir a live pelo IGTV, coloquem nos comentários, né? Sobre esses mitos, enfim, e verdades. Se vocês sabiam, né? De alguma dessas questões que eu tô trazendo pra vocês, tá? Sobre peixes, é verdade. O peixe, principalmente peixes mais gordinhos, né, mais gordos, como arenque, cavala, atum, sardinha, enfim, salmão, são peixes que devem sim ser consumidos por quem tem colesterol alterado, colesterol alto, no mínimo 2 vezes na semana, no mínimo, né? Se conseguir consumir mais do que 2 vezes, melhor ainda. Mas a recomendação é essa, né? E por que do peixe, tá? Do peixe com essa característica de ser um peixe gordo. Porque o peixe que tem mais gordura, ele tem uma gordura chamada ômega 3, né? Que é a famosa ômega 3, anti-inflamatória, gordura boa, né? Gordura principalmente, né? Para a saúde do coração, para a saúde do cérebro. Então, o consumo, sim, de 2 a 3 vezes na semana de peixes, tá? Outra coisa,
um ponto importante na hora de escolher, por exemplo, sardinha, atum. Sempre escolher as que são imersas em óleo. Porque, ai, Carol, mas, né, e agora, né? Fiquei na dúvida. Achava que tinha que escolher o atum imerso, né, conservado em água. Não, gente, porque assim, é no óleo que vai preservar o ômega 3 daquele peixe. Esse enlatado que vai ser conservado em água, você praticamente não vai encontrar o ômega 3 quando você for consumir. Então, e sem falar que substâncias, né, que vai passando do material, né, da lata pra água, né, pode ser prejudicial também, né, para a saúde. Então, compre sempre, né, o que é imerso em óleo e na hora de consumir, coloca o óleo fora, né, descarta aquele óleo e aí sim faça a refeição, né, faça a preparação, enfim, o sanduíche, omelete, tapioca, enfim, o que for que você for fazer com atum, com a sardinha, daí faça somente com esse alimento sem o óleo, tá? Compra com o óleo, retira na hora do consumo e aí sim come só o peixe, tá? Sem o óleo. Esse que é a forma correta de fazer. A quarta, então, verdade, que já dei a resposta. Que é o ômega 3. Aqui me embananei, olhei aqui e dei a resposta. Ômega 3, então, verdade, né? A gente precisa consumir ômega 3 quando tem colesterol alto, alterado. Então, o ômega 3 que tem a origem, né, animal, que é dos peixes, enfim. E tem de origem vegetal o ômega 3, que vai vir das sementes, por exemplo, da linhaça, da chia. Também a gente encontra no óleo de linhaça, nozes. As nozes, né, do grupo ali das oleaginosas, das castanhas, as nozes ricas em ômega 3, né, dali dos nuts, de todos eles, as nozes que contêm maior quantidade de ômega 3, né? E às vezes até se a gente fizer parar para pensar um pouquinho no formato dela, vai dizer que ela não lembra muito assim, formato realmente de cérebro, né? Então, associa sempre cérebro, ômega 3, gordura boa, né, para a saúde do cérebro. Então, as nozes é a principal, tá? Outra coisa, né, para finalizar aqui da parte de mitos e verdades. Carboidratos, né, reduzir gorduras da alimentação e aumentar os carboidratos da alimentação para quem tem excesso de colesterol, né, colesterol alterado. Então, geralmente a pessoa, né, quando chega, ela tem em mente que precisa reduzir a quantidade de gordura que consome e automaticamente, quando tu reduz a quantidade de gorduras, tu aumenta a quantidade de carboidratos. E isso está errado, é um grande mito. Porque... Deixa eu tomar minha água agora. Por quê, tá? O que acontece? O carboidrato, a gente já tem vários estudos, pesquisas, inclusive bem grandes, né, sobre esse tema, carboidrato e saúde do coração, né, cardiovascular. O carboidrato, gente, ele é mais prejudicial, ele acaba, né, sendo mais prejudicial para a saúde do coração do que propriamente a gordura. Porque quando a gente fala de gordura, se você tem ali os seus exames de colesterol alterado, não é a gordura total da alimentação que você precisa restringir, tá? Mas é o tipo de gordura, é a qualidade da gordura que você está consumindo. Isso sim precisa fazer uma troca, na verdade. Reduzir a gordura saturada, reduzir a gordura trans, as gorduras, né, que são inflamatórias, como o excesso de ômega 6, né, que são os óleos vegetais em geral, né, óleo de milho, de soja, de canola. Reduzir, né, essas gorduras e aumentar as gorduras boas, né, as gorduras que é o ômega 3, o ômega 9. Então, é isso que a gente precisa fazer, uma troca do tipo de gordura que a gente está consumindo, tá? E não fazer o inverso, né, deixar de consumir gordura
cortar tudo que é gordura e colocar o carboidrato no lugar. Isso acaba sendo mais prejudicial ainda para a saúde, tá? Então, isso é um grande mito. Uma coisa também que é importante eu salientar, né, que eu vejo muito em consultório, é a questão, por exemplo, né, a pessoa recebeu o diagnóstico de colesterol, enfim, quer fazer uma dieta, né, rever seus hábitos e começa a comer um frango e batata doce, por exemplo, né, que é muito comum, né, prático às vezes, e que é um alimento fitness, digamos assim, tá? Mas aí tá um grande perigo, porque quando a gente fala de alteração de gorduras, né, no nosso sangue, a gente precisa consumir fibras, tá? Gravem bem, fibras. Eu sempre falo em todas as lives aqui, as fibras. E o que que acontece, tá? Até eu calculei aqui pra trazer pra vocês. Quando a gente come uma porção, tá? Um almoço, por exemplo, de frango e batata doce. O frango, ele tem 0 fibras, ele não é uma fonte de fibras. E a batata doce vai ter ali em torno de umas 2 gramas de fibras. Então, ao total dessa combinação, tu vai ter 2 gramas de fibras, tá? Agora, uma outra combinação de almoço. Você come o arroz e você come o feijão. Nessa combinação de arroz e feijão, né, que deveria ser a base da nossa alimentação, a gente vai ter 17 gramas de fibras. Então, assim, é uma discrepância muito grande, né? E às vezes a gente tem em mente que, não, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso trocar, né, alguns alimentos. E, na verdade, você sempre precisa procurar, então, um profissional, né, uma nutricionista, para entender, né, quais os tipos de combinações que são melhores para o seu caso, tá? Então, outra coisa também que é muito comum, o frango e salada, né? Porque para reduzir peso também, que isso também auxilia na redução do colesterol, né? A redução do peso também ajuda a baixar um pouco. Mas o frango e salada, às vezes a salada é só 2 folhas de alface. Também vai ser, apesar de ser salada, vai ser um número muito pequeno de fibras. Então, por isso que a gente sempre prescreve um prato de folhas e de salada verde à vontade, porque é isso sim que vai aumentar as fibras da sua alimentação, as vitaminas, os nutrientes em geral, e vai auxiliar para o seu colesterol voltar ao normal. Então, a salada é à vontade, o arroz e o feijão não deve ser deixado de lado, né? Claro, o feijão não pode ser uma feijoada, né? Mas é o feijão ali tradicional, só com ervas, tá certo? Para finalizar, né, pra gente encerrar essa parte de alimentos que fazem bem para redução de colesterol. Além das gorduras boas, né, o azeite de oliva é muito bom consumir sempre, né, diariamente. Um ponto bem importante aqui que eu trouxe para vocês, as amêndoas. Então, eu acabei verificando num estudo, né, numa pesquisa. Gente, cerca de uma porção, assim, sabe, de 70 gramas de amêndoas, a gente já tem uma redução bem significativa do colesterol LDL, né, o colesterol ruim. Então, amêndoas é um excelente alimento, principalmente para fazer parte, carregar na bolsa, enfim, comer nos lanches intermediários, comer com iogurte, enfim, inúmeras preparações dá para fazer com amêndoas. E um outro alimento, que inclusive eu coloquei hoje nos stories, que é abacate, que é um dos principais que eu mais consumo também. O abacate, ele serve como tratamento, olha só, né? O abacate, ele serve como tratamento do colesterol alto, colesterol alterado. Então, aqui, né, eu trouxe dessa pesquisa, né, desse estudo que eu li, cerca de 140 gramas por dia, né, foi essa pesquisa de consumo, 140 gramas de abacate, né, durante um período do estudo, já foi bastante significativo para reduzir os níveis de colesterol, né? Então, claro, são vários alimentos, não é nenhum nutriente específico que vai reduzir ou aumentar, né, o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim, mas sim a combinação de alimentos, tá? A combinação, a interação de todos eles. Outra coisa também, cacau, alho, farelo de aveia também, ele é ótimo.
Lembra que o entupimento das artérias, né? Na analogia que eu fiz com o trânsito, né? Congestionado. O farelo de aveia, ele é excelente para reduzir os níveis de colesterol, né? Alto no sangue. Então, pode consumir sem medo, pelo menos uma colher de sopa todos os dias do farelo. É diferente a ação da farinha de aveia e da aveia em flocos. Então, é o farelo, guarda bem esse nome, farelo de aveia, tá? Outra coisa também é o psyllium. O psyllium, ele já é um alimento, assim, um pouco mais caro, assim, um pouco mais de difícil acesso, muitas vezes. Mas é também uma opção, né, de fibras que reduzem o colesterol, tá? Às vezes, a pessoa não consegue se adaptar com o psyllium. Tem opções, por exemplo, de psyllium em cápsulas também. Então, cada caso a gente avalia de uma forma diferente. Chás, também eu gosto muito de trabalhar com chás. Então, chá de alcachofra é excelente para redução de colesterol. E chá verde também acaba sendo benéfico, tá? Então, são essas duas opções. Depois a gente tem a cúrcuma, que também auxilia. Fitoesterol também é uma substância, né, que auxilia na redução do colesterol. Só que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, nas prateleiras de mercados, às vezes a gente acha margarina enriquecida com fitoesterol. Então, só que lembra, né, a gente precisa reduzir o consumo de margarina. Então, eu vou fazer trocas inteligentes, tirar a margarina e incluir uma pastinha, né, de abacate, uma pastinha de ricota, enfim, outros alimentos. Então, o fitoesterol, a gente trabalha, assim, a melhor forma, na verdade, de consumir ele é com suplementação, por exemplo, né, em cápsulas. Porque em produtos da indústria, às vezes se encontra em iogurtes, aí é uma boa opção. Mas quando você compra aquela margarina que é boa para reduzir colesterol, aí já não é uma boa opção, tá? Bom, gente, acho que era isso que eu queria trazer para vocês sobre colesterol nessa live de hoje. E coloquem depois nos comentários, então, ali dos principais mitos e verdades, o que vocês já sabiam, tá? E para encerrar, né, o tratamento, na verdade, basicamente é esse, tá, gente? É a redução do peso, controle do peso, né, que auxilia na redução desse colesterol. Redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom, redução do peso, a caminhada, né, a prática de atividade física, né, já tem várias pesquisas, né, mostrando que aumenta muito o nosso colesterol bom, né, melhora a nossa saúde, e fazer essas trocas inteligentes. Então, realmente, assim, não é tudo que é produto, né, confiável. Então, não é porque é zero colesterol que às vezes vai ser bom, né, pra saúde, enfim. Então, às vezes a gente acaba sendo um pouquinho, assim, enganado, né, pela indústria. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado referente às trocas inteligentes, tá certo? Obrigada. Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta aqui, eu acho. Aqui, um comentário. Desembalar mais... Não, descascar mais e desembalar menos, sempre presente. Isso aí. Achei que era melhor em água, verdade. Esclarecemos essa dúvida, que é melhor em óleo. E as trocas inteligentes fazem toda a diferença. É isso aí. Então, gente, obrigada pela presença de todos. Abraços e até a próxima semana, então.